não deu a gravação. Você vê aí, né? Quando deu. Pronto. Firme aí, galera. Oi, pessoal. Eu sou a Cristiane Lucy Gomes, para quem não me conhece, sou professora da Universidade Federal de Minas Gerais, junto com a Denise Falcão, que já vai falar um pouquinho aí com a gente também, coordeno o grupo de pesquisa Lucy, Ludicidade, Cultura e Educação, e nesses tempos aí de distanciamento social, em função da pandemia da Covid-19, né, que infelizmente já fez com que nós tivéssemos aí várias perdas, né, são quase 50 mil óbitos no nosso país, isso em decorrência de vários fatores, inclusive da falta de políticas públicas de saúde que sejam responsáveis, né, e atentas e sensíveis a essa situação e a todos os procedimentos científicos que são necessários de serem seguidos. Né? Então, as consequências a gente está vendo aí, como que essa curva está crescendo de uma forma galopante, né, cada vez mais. Então, fica aí registrada a nossa solidariedade a todas as famílias que perderam seus entes queridos e pessoas conhecidas também. E junto com a Denise, é o que eu estava dizendo, a gente coordena esse grupo de pesquisa, que hoje conta também com a participação de vários pesquisadores do grupo, né, que são oriundos de diferentes localidades, com formações diferenciadas também, e várias pessoas que vêm aí prestigiar esse nosso diálogo, que é um diálogo, aliás, que hoje, né, elegeu um tema muito importante, é um tema que está em debate no cenário internacional, mas é um tema que ainda requer muita visibilidade, requer muita conversa e muita compreensão, né, e o tema de hoje, então, é racismo e lazer, diálogos urgentes e necessários. A gente convidou a Vânia Noronha para fazer a primeira fala, né, elegemos também 2 vídeos, né, como ponto de partida e matéria-prima para essa nossa conversa, que são 2 vídeos, uma matéria que foi feita, né, sobre racismo no esporte, e também um mais recente, que é um repúdio do grupo Porta dos Fundos, né, se chama Nota de Repúdio, todos eles tratando de questões ligadas ao racismo, e claro que merecem várias reflexões, são só um ponto de partida mesmo para a nossa conversa. Hoje também é um dia que é um marco simbólico, né, a Universidade Federal de Minas Gerais perdeu hoje um dos seus reitores, né, o professor Tomás, e deixamos também a nossa solidariedade a toda a família e a própria universidade, porque ele deixa um legado muito importante para nós. E é uma pessoa também que sempre teve uma inserção social e política muito intensa, né, então fica aí também esse registro, e um outro que é muito importante, que está relacionado também com o tema que nós escolhemos hoje, é a revogação por parte do agora ex-ministro da Educação, né, Abraham Weintraub, que é a revogação de uma portaria comprometida com as ações afirmativas, né, na pós-graduação nas universidades federais, que previa aí uma forma de incentivar as universidades públicas a criarem mecanismos para ampliar as possibilidades de acesso para pessoas negras, afrodescendentes, pardas, indígenas e também pessoas com deficiência, que nós sabemos que historicamente na nossa sociedade vêm sendo excluídas de vários espaços, e um deles muito notório é a pós-graduação no nosso país. Então, hoje a gente tem aí um cenário, né, muito rico para fomentar os nossos debates, né, debates sobre esse momento presente que a gente vive, né, que é bastante urgente. Então, vou passar a palavra aí para a Denise, para ela falar um pouco como é que as coisas vão acontecer hoje, e também para passar a palavra para nossa primeira convidada. Vamos lá, Denise. Então, boa noite a todos e a todas. Mais uma vez agradecer a presença de todo mundo, né? É sempre bom encontrar nesses momentos que estamos tão isolados. Esses encontros é forma da gente se conectar, trocar ideias, né? Desabafar e fortalecer também as nossas lutas, porque uma das formas que a gente encontrou com o Cine Lucy é ser esse movimento de resistência para tantas coisas que nos impactam.
Com a questão da dinâmica, eu acho que já está todo mundo bem familiarizado, né? A gente vai mantendo os microfones desligados enquanto a pessoa fala, e como nossa ideia é fazer sempre uma conversa horizontal, a Vaninha, que vai ser a primeira pessoa a falar, que ela vai apresentar um pouco para a gente desses vídeos, né? Ela vai fazer essa primeira fala introdutória, então na fala dela a gente já está com a inscrição aberta para quem tiver interesse de dar continuação no debate, já se inscrever e a gente ir tocando assim o nosso encontro, tá bom? Então, qualquer dúvida, a gente também vai se comunicando pelo chat, mas a princípio, acho que já está todo mundo com o microfone desligado. Vani, então, é hora de você abrir o seu. Vamos lá, um grande beijo. Obrigada, Dê, obrigada, Cris. Bom, gente, boa noite para todas e todos. Quando eu recebi esse convite, minha primeira reação foi recusar, né, Dê? Porque eu penso que nesse grupo a gente tem pessoas muito qualificadas, estou olhando para a carinha de algumas delas aqui, né, para poder falar sobre essa temática, né, Yara? Está bem na minha frente aqui. Mas, como eu gosto de falar, eu falei, tá bom, então eu aceito. E tudo isso que a Cris trouxe, né, logo no início da fala dela, mexeu muito comigo hoje, acho que está mexendo comigo há muitos dias, né, desde que nós entramos nessa loucura, mas hoje realmente eu fiquei muito carregada, e eu estou agora com uma dor de cabeça bem forte, mas vamos lá, né, eu acho que é tudo isso junto que vai fazendo com que nossas emoções se aflorem e a gente fica realmente, uma hora não tem jeito, né? E aí eu fiquei pensando que a escolha dessa temática, ela é muito cara e necessária para o lazer, e aí eu fiquei pensando muito naquela ideia de que o lazer, ele está dentro, né, ele está dentro da vida, ele é vida, e aí às vezes a gente não lembra disso, né, pensa que ele é fora. Então temáticas como racismo, feminismo e tantos ismos por aí afora, eu acho que tem que estar mais do que dentro, porque no lazer eles se expressam e com uma potência muito grande, não só para nós, professores, pesquisadores e pessoas que vivenciam e experimentam o lazer, mas como potência para a gente estar revendo a nossa condição humana o tempo todo, né? Então, eu penso que o racismo ele não pode ser uma temática a ser discutida um dia, né? Num evento, num momento, ele tem que estar presente o tempo todo, porque ele está dentro, e o lazer é potente para a gente pensar nisso. Então, acho que é mais do que urgente, né, a gente trazer essas questões mesmo, não só para as nossas pesquisas, mas para o nosso dia a dia, porque a luta é diária, né, Yara? É matar um boi, um leão, né, os Big Five lá, os 5, né, por dia. Então, principalmente para quem sofre, né, na pele isso. E acredito que nós todos somos um pouco negros, um pouco indígenas, né, nesse nosso país. Eu até fiz meu DNA, mas agora eu esqueci a porcentagem. Eu sei que tem um pouquinho, né, que tem certeza que tá lá, né? Eu já tenho esses dados, mas agora eu esqueci. Então, eu fico pensando que, né, Yara, talvez alguém aí, não só você, possa me corrigir, mas numa sociedade que tem 55% de uma população negra, né, infelizmente a população indígena, ela está bem reduzida, né, porque a gente fala em racismo também, a gente só pensa nos negros, mas em relação a qualquer relação de poder, em relação a qualquer raça, né? Menos, claro, a branquitude, porque essa é a raça que tem todos os privilégios, e aí a gente vai poder falar sobre isso também, né, nesse debate. E aí, quando a gente vê uma situação como aconteceu lá nos Estados Unidos, que tem 13%, a Yara já está me corrigindo aí, olha, 54,93%, né? Tem 13%, mas que vive uma condição do racismo completamente diferente do nosso, né? Eu acho que são momentos que a gente está tendo aqui agora de muita fertilidade para pensar essas questões mesmo, e tendo o lazer como referência. Eu vi os 2 vídeos, né, o Porta dos Fundos para variar, né, uma sátira, né, é legal porque eles têm a fala cerceada, né, e a fala das meninas aqui aparecem, já que antes elas não tinham sido ouvidas, trazendo bem essa discussão da invisibilidade mesmo negra, né, foi bem interessante, mas eu não vou me ater a esse vídeo, não. E também assisti o dos atletas, e dos atletas me incomodou profundamente algumas falas, tem uns momentos lá que eu realmente não gostei, quando talvez, eu não lembro mais, mas acho que o Roberto Carlos fala assim, no futebol
não tem esse negócio de cor, tá? No futebol não tem, em outros lugares pode ter, né? O Louco Abreu se sente negro. Como assim? O pai dele é negro, né? Ele não se sente negro, ele é branco, né? Aí tem umas falas assim, do cara do vôlei, né? Do Wallace, dizendo uma sensação de impotência, de não poder fazer nada, que eu acho que é um sentimento que vem mesmo, né? Na hora que acontece. Mas eu penso que essa sensação de impotência, ela precisa ser transmutada, e tem muita coisa para se fazer, sim, principalmente eles, né, nos lugares que eles ocupam, né, que são aí formadores de um monte de opiniões e de pessoas que estão ali, inclusive, vendo neles um espelho, né, uma vontade de ser também um jogador. Então, isso me incomodou demais, e é interessante que a fala, né, vai do zoológico, macaco, qualquer coisa assim, é de uma torcedora do Minas Tênis Clube. Então, o que ressalta ali é a branquitude, né, falando do lugar dela, né, em relação ao jogador negro. Essa discussão do macaco, né, que incomoda muito, essas questões todas, né, que a pessoa fica sem reação, enfim, eu penso que ali esses dois vídeos e tantos outros trazem material mais do que potentes para a gente estar discutindo em todas as áreas de intervenção da educação física, mas principalmente no campo do lazer, né? E aí eu fiquei pensando muito na própria discussão do racismo, né? E do que significa, então, hoje, essa bandeira do antirracismo que as pessoas estão levantando aí, inclusive colocando nas suas redes sociais, né? Eu fiquei lembrando da minha pequena bibliografia, que eu acho que é legal a gente, para muitas pessoas não tem novidade nenhuma aqui, mas essa coleção, né, da Djamila Rodrigues, dos feminismos plurais, e aí o livro dela mesmo, eu não sei onde anda aqui, mas o dela é o do Lugar de Fala, que eu acho que é super importante. Esse cara que eu acho maravilhoso, que é o Silvio Almeida, né, ele vai estar no Roda Viva segunda-feira, e tem milhões de videozinhos dele do YouTube, com esse livro, né, O que é Racismo Estrutural, eu acho que nos ajuda muito a pensar nessa questão aqui hoje. O do Adilson Moreira, O Racismo Recreativo, eu acho que esses dois são bem interessantes para a gente. A interseccionalidade, né, não tem jeito de discutir racismo sem falar de gênero, de classe, né, e outras. O empoderamento, né, da Joyce Bert, e o pequeno manual antirracista, né, que acho que aqui é um bom começo de conversa, né, para a gente chegar depois em outros, né, na Bell Hooks, na própria Djamila, né, a literatura com a Chimamanda, todos os livros dela, os livros que eu tenho lido muito, né, que são de poesia, né, com os raízes aqui, das escritoras negras, e ancestralidade, que são escritores negros, porque a gente precisa ouvir o que essa galera está falando, né? Eu acho que a gente tem mania de ler uma literatura branca na nossa formação, a escola faz isso conosco, invisibiliza, inclusive, essa possibilidade, né? E agora a gente está começando a se apropriar dessa literatura negra, que eu acho que é fundamental ouvir o que os negros estão nos dizendo. Aí acho Paulina Chiziane maravilhosa com as poesias, né, lá de Moçambique. Enfim, tem uma possibilidade gigante, né, da gente estar apropriando dessa literatura, com a Grada Quilomba, com milhões, né, a Maya Angelou, a Rosa Parks, enfim. E acho que nós estamos precisando mesmo de falar muito sobre isso. Eu gosto muito da discussão do Silvio, né, quando ele fala que o racismo é estrutural, e aí ele já traz a discussão, né, de que o racismo é uma relação de poder entre uma raça com outra, né, e que as instituições são racistas no nosso país, e se a gente tem instituições racistas, eu fiz algumas breves anotações aqui para a gente começar conversar, né, se a gente tem instituições racistas, é porque nossa sociedade é racista, e se a gente pensar que só em 1888 que os negros foram libertos, e os índios foram catequizados, os negros também, né? Tem outro livro que eu não posso deixar de citar, que é O Mundo se Despedaça, do Chinua Achebe, que é maravilhoso e vai mostrar direitinho como que essa colonização chegou e aniquilou, né, toda a cultura que aqui existia, trazendo a colonização portuguesa, europeia, né? Acho que a gente vai ter que se apropriar dessas
leituras para poder fortalecer o debate, né? E entender como é que essas instituições se tornaram racistas ao longo desse tempo todo, né? Até 1888, quase 4 séculos, pessoas escravizadas, e não quer dizer que depois da assinatura da lei, né, deixaram de ser. Então, acho que são coisas para a gente também ir pensando. E como que o racismo, ele expressa as desigualdades, né, políticas, econômicas, sociais, né, jurídicas, inclusive, né? Acho que a gente precisa pensar o racismo como um processo histórico, e principalmente como um processo político, né, vivido na nossa sociedade, né? E se a gente, então, discrimina, se a gente tem preconceito com alguma outra raça, é porque a gente, né, muitas pessoas se colocam superiores a ela. E aí acho que aí é que começa todo o contexto racista mesmo, porque alguém vai se sentir privilegiado, alguém vai se sentir num lugar, né, e que é interessante, porque antes da invasão dos portugueses, né, e mesmo no contexto europeu, não existia isso. Né, foi a partir das ideias iluministas, do Renascimento, né, daquela ideia de categorizar os povos, né, selvageria, barbárie, lá do Morgan, né, que a gente vai ver, então, que os civilizados, que são os europeus, é que vão se sentir nesse lugar. Então, o racismo nasce com a modernidade, e aqui no Brasil ele vai ter esse solo fértil, né, para poder crescer, né. É claro que, para a gente ser antirracista, a gente precisa lutar contra todas essas estruturas. Então, o próprio Silvio Almeida fala isso. Não adianta a gente falar assim, eu não sou racista, né? Eu até namoro um pretinho, né? Minha filha pode namorar com um pretinho, ou qualquer coisa desse gênero, né? O preto de alma branca, nossa, fulano ele só é preto, né? Mas ele tem a alma branca, né? Aliás, a gente fala milhões de palavras assim, né? Eu fiquei fazendo aquele exercício de buscar, né, as palavrinhas, o serviço de preto, né? Preto quando não caga na entrada, caga na saída, né? Eu ouvi isso muito na minha infância. Inveja branca, então, né? Pelo amor de Deus. Denegrir é uma palavra que eu não deixo ninguém falar na minha frente, né? Porque eu falo para eles, olha, isso é sinal de que você não sabe o que você está dizendo, e aí a gente vai ter que discutir, né? A própria expressão mulata, né, que vem de mula, lista negra, a coitada, né, que foi aquela moça que foi coitada pelo, né, o senhor, e depois ela passa na rua e quem está na janela fala, coitada, né? Feito nas coxas, tem pé na senzala, fulano tem o nariz de, né, não sei o quê, cabelo ruim então nem se fala, né? Inhaca, outro dia eu estava pensando nessa palavra, tô com uma inhaca, eu falei, que é isso, gente? Nunca tinha parado para pensar nessa palavra, né? Mas, assim, é um cheiro ruim, que é um cheiro ruim do preto, né, do negro. Então, são várias. O criado mudo, a doméstica, né, a condição de doméstica, né, que, aliás, esse nosso coiso aí foi o único que votou contra domésticas, né, quando ele era lá o deputadozinho, e é ele que está no governo, né? Então, são muitas questões que vão surgindo, e aí a gente precisa parar para pensar no que a gente fala, né, em relação a essas expressões, para a gente poder mudar, porque, mas isso já está, nega maluca, isso mesmo, isso já está na nossa cultura, claro, está na nossa cultura, o racismo é estrutural, mas a gente não parar de falar essas coisas, de reproduzir isso, né, não vai contribuir para nada, pelo contrário, né, vai reforçar esse racismo que existe. Esse livro do Adilson Moreira, é muito interessante, porque ele vai falar desse racismo recreativo. Eu nem gosto da expressão recreativo que ele usa aqui, porque, né, não é com o conceito de recreação nosso que ele trabalha, mas ele traz aqui algumas figuras da televisão, vou falar principalmente do Mussum e da Vera Verão, né, para mostrar para a gente como que a televisão, as telenovelas, as propagandas, os programas todos, né, principalmente os que não precisam pensar, reproduzem, né, essa ideia, esse estereótipo de que o preto, ele é preguiçoso, indolente, bebum, que não tem dente, ele é feio, né, o Mussum sempre caindo, sempre bêbado, a Vera Verão, né, uma bicha travestida e deslocada, e sempre aquela coisa bastante artificial, né, e como que a televisão vai nos alimentando, né, desse imaginário em relação aos negros e aos índios, né, e, enfim,
na nossa sociedade, né? Então, para a gente ser antirracista, a gente precisa lutar contra essa estrutura, e aí falar, né, tirar essas expressões da nossa vida vai ser um processo bastante interessante. E pensando no lazer, né, o próprio vídeo Porta dos Fundos cita ali o 12 anos de escravidão, que é sobre a história da escravidão americana. Ele fala do Malcolm X, né, Malcolm X, mas é uma infinidade de filmes que a gente tem que tratam sobre a questão, né, da vida do negro. Não precisa de falar diretamente do racismo, mas contou uma história de negro, de índio, né, a gente já tem ali uma grande ferramenta, um grande instrumento para a gente estar discutindo em sala de aula e com todo mundo que a gente está desenvolvendo aí práticas de lazer. Então, o cinema tem milhões de possibilidades, a literatura, várias outras. Mas a música, né, principalmente a música, imagina o que seria desse Brasil sem os negros, né, sem o samba, sem o pagode, né, sem o tambor de crioula, sem o boi de maracatu, sem o boi e o maracatu, enfim, né? Que tristeza que ia ser a gente ficar dançando aquelas valsas, né, vienenses chatas no meio do salão, né? Então, quanto mais a gente puder explorar, e hoje em dia o rap, né, com tanta gente legal, o Emicida toda hora fala coisas muito interessantes, né, o Criolo com as práticas dele lá na Cooperifa, a própria letra dos raps, aquela mocinha que falou num dos encontros nossos aqui, da pesquisa dela lá na Serra, né, achei sensacional. Então, acho que a gente tem aí muita coisa para conversar e também para fazer, né, para agir, né, e sair desse lugar da impotência em relação ao racismo. Eu fiz isso esse semestre também, né, com minha turma, e foi impressionante, porque tinha uma menina branquinha, né, lógico, no lugar de privilégio, e ela levou um susto. Nunca pensei nessas coisas, minha filha, que mundo que você vive, né, acorda. Então, assim, fiquei feliz que pelo menos, né, antes tarde do que mais tarde, né, para a gente ficar pensando nessas coisas e agir, né. Penso que nós temos uma responsabilidade muito grande com esse debate, que é cotidiano, não é para agora. Claro que foi incentivado pela morte do George Floyd, mas como que a gente não pensa, né, no João Pedro e tantos outros anteriores, né, no João Pedro, na Ágata, no Miguel, aquela história do Miguel, aquela patroa branca, aquilo ali, eu fiquei sem manhã inteira, assim, sem reação, porque, assim, é o cúmulo, né, do racismo no nosso país, e outros, né, anteontem mataram o Guilherme lá em São Paulo, ou seja, a cada 23 minutos, eu até duvido que seja só isso mesmo, talvez seja um tempo até mais curto, morre um negro nesse Brasil, né? E como é que é? A gente vai continuar aceitando tudo isso? Como é que nós podemos contribuir, né, para tentar reverter isso, assumindo efetivamente uma luta antirracista com o que nós temos, com o que nós somos e com o potencial, né, que o lazer traz para a gente. Penso que é por aí, vamos lá. Comecei, dei o chute. Boa, Vaninha. Lançou longe a bola, hein? Vai ter muita gente aí agora para seguir com isso. Então, a gente já tem 2 inscritas, nós vamos seguir com a Namu e, na sequência, a Yara. Boa noite, a gente vai pedir, o Namu, desculpa, estou te chamando de Namu, que eu vi que a Ana Paula lançou o Namu, eu já estou na onda, tá? Vontade. Então, apresenta, né? Eu acho que é legal também você se apresentar, né? Primeira vez que a gente está te vendo aqui, prazer, que bom que você veio. Muito e obrigada, fica à vontade prazer. aí. Prazer, meu nome é Namuetia, todo mundo Namu. Eu sou graduada em turismo pela UFMG e, além de ser turismóloga, eu sou atleta. Hoje eu não sei se eu sou atleta ou ex-atleta de taekwondo, mas fui atleta de taekwondo da seleção brasileira por muitos anos, fui da seleção mineira por mais de 10 anos. E em todo esse percurso, eu fui basicamente a única atleta negra que a gente teve, tanto na seleção feminina quanto masculina. E isso também foi uma identidade muito forte dentro da seleção brasileira, né? A gente participou da seleção nos últimos anos e não havia nenhuma representatividade negra a não ser a minha, né? E hoje, na hora que eu fui vendo o vídeo, fui me recordando de muitas coisas, de fatos que aconteceram pessoal comigo mesmo, como, por exemplo, dentro do balé, sempre gostei de dançar. Uma criança de 10 anos imitou o som de macaco. E aquilo, para mim, assim,
quase a morte. Eu poderia ter passei por muitas outras coisas até felizes, mas infelizmente é aquilo que fica marcado. Eu acho que a fala dos atletas que foi compartilhado, ela é muito franca, a gente fica sem reação. E sem reação porque a vergonha que você não sabe se é vergonha, você não sabe se é medo de reagir, como que as pessoas vão ver, é muito além do que a gente realmente consegue explicar. Eu acho que o que realmente às vezes não dá para pontuando e explicando, porque realmente é uma sensação que é muito ruim. E dentro do esporte, se a gente for pensar em questão de racismo, para mim, vai muito além. Dentro do esporte, ele leva a outros pontos, ele leva ao abuso sexual, ele leva a outros pontos que às vezes a gente não discute. O esporte, ele é muito lindo, ele é muito aberto, ele é muito presente, só que ele também tem pontos que ninguém toca, né? E não toca por medo, e não por, muitas vezes, construção, porque no esporte ninguém te ensina que existe sim o racismo. Às vezes você não vai ver um dirigente negro, eu particularmente não conheço um dirigente negro dentro do esporte, pelo menos perto da minha atuação, que possa representar. E aquilo ali você começa a achar normal. E depois que você começa a entrar em certos meios, você começa a ver que não é normal. Você começa a ver que as piadinhas, você começa a ver que o jeito como te trata, a forma como você é tratado, porque o esporte ele é político também. E aí você começa a perceber que a política, ela tem vários pontos, né, que ela vai tocando de diversas maneiras. Então, o esporte ele traz muito aquela questão de acolher, de abrir espaço, de ser um espaço para a gente ficar, mas até que ponto, né? A gente não sabe até que ponto que ele realmente é tão inclusivo. Muitas vezes, para quem está lá dentro, a exclusão é tão grande que você depois toma ranço, toma birra, realmente fala assim, eu não quero isso para mim, porque é doloroso demais, e ninguém conversa com você sobre isso. Vendo aquele vídeo, a gente viu um vídeo de futebol, né, que é muito um vídeo de futebol, que são dois esportes aclamados no Brasil, mas pegando esportes de luta, como foi, por exemplo, um caso que a gente teve nas Olimpíadas de 2012, em que a gente teve uma atleta que foi chamada, foi dito para ela, fica na jaula, você é uma vergonha, você é uma macaca, sai daqui, o Brasil não te merece. Aquilo para mim foi uma tristeza que não dava para mim. E ela realmente só saiu porque ela teve um apoio imenso dentro da equipe dela, mas só ela sabe o que ela precisou passar daquele momento para poder chegar e ser campeã olímpica no Rio 2016. É uma atleta que realmente ela passou por cima de muita coisa, mas a questão é toda essa, até quando que a gente precisa ficar passando por cima das coisas, né? Até quando você precisa ficar passando por cima e tentando falar assim, não, mas acontece, né? Não acontece, não é normal. Um ponto muito bem colocado, o racismo vem de casa. O racismo, sim, infelizmente. Né? A criança ela não aprende que o lápis cor de pele. Um dia desde aqui em casa mesmo, a minha prima de 7 anos foi falar, cadê o lápis? Que lápis? O lápis cor de pele. Aí eu fui explicar para ela que não era correto pronunciar o lápis cor de pele. Mas se não é em casa que a gente levanta essa explicação, que você mostra, porque para a criança ela vai chegar na escola e ela vai fazer o que ela aprende em casa, né? Então, o leque do esporte, o leque do esporte ele vai muito além do que ficam pontuando só no dia a dia. Eu acho que ele leva a pontos, como eu disse, traz o abuso, ele traz o abuso sexual, porque as pessoas se acham muito, olha, você é negro, você tá abaixo, as pessoas realmente se veem de cima e acham que elas podem fazer muitas coisas, né? Então, o meio do esporte ele é muito bom, mas eu acho que também falta muito essa discussão sobre racismo, porque falar que se instaurou uma lei é fácil. E isso no esporte, no vôlei e no futebol, mas a gente tem quantas modalidades esportivas? Quantas outras coisas acontecem fora dali, né? E é isso. Obrigada, Manu. Valeu. Vamos seguir aí. Agora a Yara está inscrita, né, Yara? Vai lá. Antes de você falar, Yara, só pontuando aqui, para te provocar também, a gente definiu uma série de vídeos para escolher 2, né, que servissem
como ponto de partida para as nossas discussões, né? Então, várias questões foram instigadas pelos vídeos, né? Mas a gente acabou escolhendo 2 que a gente achou que tinha um maior potencial para as nossas reflexões hoje, né, Yara? Então, prazer aí te ouvir também. Obrigada, Cris. Bom, meu nome é Yara, eu sou doutoranda deste programa, orientanda da professora Cristiane Lucy, e estávamos conversando um pouco no privado, né, Cris? Do quanto essas discussões, na verdade, acabam mexendo muito comigo, e aí é inevitável não mexer, mesmo sempre estando num lugar de fala, de empoderamento, estando num lugar um pouco mais confortável para falar sobre o tema. Eu acho que os últimos acontecimentos, muito bem narrado por você, Vânia, eles nos remetem a algumas outras reflexões, ou eles fazem nos voltar ao tempo, sabe, em alguma medida. Quando eu digo e demarco que teve um assassinato do menino Miguel, ao ver aquela patroa apertando o andar da cobertura, e aí eu não posso dizer que, na verdade, aquele é um homicídio doloso, né? Aquilo, na verdade, é um assassinato, né, de uma criança negra por uma mulher branca, né? Pela patroa, na verdade, que desqualifica aquele corpo negro ali na casa dela. E o assassinato de George Floyd, que acaba, na verdade, movimentando uma série de discussões, mas que para nós, tanto do movimento negro, quanto negro propriamente dito, é algo do cotidiano, é algo do se refazer, né? Mas, enfim, era de fato me preparando mesmo para que a gente tivesse uma discussão aqui, não baixa astral, sabe? Porque numa contramedida é muito importante para que sujeitos negros, na verdade, reconheçam o espaço de luta que tem e que precisa existir, mas muito mais do que isso, que a gente consiga, enquanto movimento negro educador, né, muito mais do que questionar e apontar todas as dificuldades que perpassamos, construir, de fato, minimamente, um movimento negro que educa, um movimento negro que apresente esse leque de possibilidades que você, Vânia, nos apresentou aqui no início da sua fala, que eu, sim, acredito que através da literatura, através do conhecimento da história do povo negro, é que, de fato, pessoas brancas vão se ver como responsáveis por mudar essa história. Porque não é o povo negro que tem que, na verdade, encavalar uma luta para que essa história mude, né? Todos nós sabemos que essa responsabilidade, uma pauta sobre uma educação antirracista, ela tem que ser construída pela população não negra. Mas, enfim, eu vou aqui focar nos 2 vídeos, porque os 2, assim, olhei detidamente e vi mais de uma vez, inclusive. E eu vou começar pelo Porta dos Fundos, nota de repúdio, porque ele fala exatamente, ele traz signos ali importantíssimos para a gente discutir, que é a questão da invisibilidade, mas um ponto importantíssimo que é da não humanidade. Não são humanos. E aí, essa caracterização que fica muito forte ali, né? Porque se são invisíveis, não são considerados pessoas, não são considerados seres pensantes, não são considerados humanos. E é aí que eu faço o link com o segundo vídeo, que trata muito bem essa parte, porque todos os elementos pejorativos destinados para aqueles corpos de jogadores nos estádios de futebol se remetem ao termo macaco. E o termo macaco nada mais do que animalizar esse corpo para justamente colocar esse corpo no lugar de subalternidade, no lugar de não levantar bandeiras, no lugar de não questionar a fala do poder. E aí eu fiquei muito indignada com alguns pontos do vídeo 2, né, do vídeo do esporte, e ele já começa, inclusive, na sua chamada, né, quando a apresentadora pergunta para o Tandy, e aí, você já sofreu algum preconceito? E aí ele minimiza o início, né, do vídeo, assim, quase que a gente dá uma desanimada de assistir todo o restante, porque ele acaba dizendo, não, já sofri alguns xingamentos. Ou seja, ele minimiza o que ela pergunta, porque a situação do preconceito, se você já sofreu algum preconceito, e aí a pergunta para ele, um sujeito de pele clara, né, é claro que o preconceito racial, já que o tema da matéria era, de fato, tratar sobre o racismo no futebol, a pergunta era voltada para isso, para a questão da cor da pele. E aí ele fala, eu já sofri alguns xingamentos, mas são coisas de pessoas que, na verdade, não têm noção do que é isso, né? Não se preocupam com isso. E aí ele minimiza todo um contexto que ainda vai ser discutido ao decorrer, né, do documento, da reportagem. De modo geral,
o que mais me impacta nessa relação é essa história, na verdade, do processo escravocrata e do racismo estrutural, estruturante e arquitetado. E eu costumo dizer arquitetado porque, de fato, foi um planejamento muito posto para funcionar e funcionar bem. E funciona muito bem até hoje. E aí, quando a gente fala, é uma construção social, de fato, é uma construção social arquitetada, né? Ela não nasceu do nada, ou ingenuamente ela surgiu, né? Ela foi muito bem pensada, justamente para ter essa base, e essa base que sustentaria, então, essa série de privilégios desta outra parcela, né, da população. Diante disso, fica esse acirramento e esse jogo de tensões, quer seja no lazer, quer seja no esporte, de que os lugares de privilégios precisam ser mantidos. E para manter esse lugar de privilégio, é necessário que essa maquinaria continue funcionando para que esses corpos permaneçam neste lugar. E aí, quando os jogadores, na verdade, principalmente, né, e aí, em grande maioria deles não tiveram a oportunidade de continuar se letrando, continuar, na verdade, se politizando, né, diante dessa luta, eles acabam recebendo isso e tendo aquelas reações que nós vimos no vídeo, né, de embargo na voz, de não conseguirem, na verdade, se defender minimamente, né, uma sensação de impotência, então eles resumem todo aquele sentimento na impotência. E eu ainda vejo um outro lado que é muito preocupante, que é, de fato, o que a Namu traz, que é essa desconsideração desta humanidade desses corpos, onde esses corpos podem ser usados de qualquer forma. E aí, no caso das mulheres, então, neste lugar, a questão do abuso sexual, ela é gigantesca. E depois, Namu, posso até te passar alguns outros dados e pesquisas que tratam, sim, dessas discussões, elas não são tão invisíveis assim quanto parecem. Na verdade, elas se tornam invisíveis porque a literatura negra e africana, ela ainda é muito invisível, né, na academia, em função, inclusive, dessa nossa toda formação eurocêntrica e etc. Mas tem se discutido muito esse ponto, e é um ponto que a gente não pode deixar de tocar nele. Mas voltando para o termo macaco, que eu acho que é o que mais me provoca nesse vídeo, porque ele tem uma relação com esse posicionamento histórico da população não negra ver a população negra, e de, na verdade, colocar essa população de não negros autorizados, inclusive, a matar esses corpos, é porque, de fato, em muitos momentos, é muito mais fácil, na verdade, traçar um discurso em defesa, mas não em, propriamente dito, infraestrutura, estruturação. Porque, na verdade, é muito mais fácil dizer, nossa, tem racismo no Brasil, ou o Brasil é um país racista. Mas, em contramedida, a gente não consegue perceber grandes empresas, grandes clubes, por exemplo, fazendo, na verdade, algo que se materialize em mudar de lugar esses corpos. Quando eu vi lá no finalzinho, né, o diretor do clube, inclusive, elencando as punições, na verdade, caso, né, acontecesse alguma fatalidade relacionada à prática de racismo, a gente não consegue perceber ali nenhuma ação concreta que, de fato, educaria, né, torcedores e jogadores, por exemplo. Ali tem ações, na verdade, que penalizam, ou seja, que vai direto no fato, né, no foco do problema, mas que, na verdade, não contextualiza, né, não coloca essa questão histórica para uma discussão, para uma educação das relações étnico-raciais. Então, eu acho que é muito nessa pegada, é muito mais pensar em conhecer primeiro a história dos negros, que eu acho que esse é o principal ponto de partida. O vídeo 1, Porta dos Fundos, deixa isso muito claro, né, de que brancos, quando vão falar de negros, normalmente não têm um conhecimento sobre a história dos negros, e aí, isso é claro, isso faz parte da arquitetura racial constituída, porque negros conhecem muito bem a história dos brancos, a história do colonizador, e conhecem muito bem porque serviu durante muito tempo essa população e precisava se cercar, né, se preparar, guerrilhar, inclusive, né, de forma muito na capoeira Angola, para conseguir sobreviver. Diferente disso, a população não negra não precisou desse conhecimento. E é por isso que a gente tem essa ausência na academia, né, dessas literaturas, da própria pesquisa científica em si, e eu acho que toda essa questão de não se aproximar desse conhecimento do que é a história do povo negro distancia,
vai distanciando e vai mantendo essa arquitetura racial posta no nosso país, né? E assim, hoje eu não estou num bom dia, né, de tantas coisas que vêm acontecendo, né? Talvez eu não esteja com o espírito tranquilo para falar um pouco mais do lugar que eu gosto de falar, que é do lugar de somar forças, reeducar e partilhar, né? É um momento difícil mesmo para tratar deste tema, porque é um sentir na pele mesmo, sabe? Assim, toca profundamente, de uma forma muito violenta, por mais que já tenha sido tocada de outras formas em outros momentos, e sabendo que temos que refazer, se refazer, ainda assim, tem dias que a gente pede, poxa, é só um respiro que a gente precisa para se refazer e continuar. A Cris falou comigo assim, Ara, você é muito importante nessa discussão. E eu acho mesmo, eu sou muito, muito importante. Mas é muito, muito importante para mim. Yara, a gente parou de te ouvir, Yara. Yara, seu áudio cortou. Oi, Yara, essa é uma pegadinha igual da Porta dos Fundos? Voltou? Eu até preocupei aqui se tinha alguém invadindo. Eu falei, que é isso? Que agora tá essa onda? Oi, voltou? Yara, a gente te ouviu até você dizer que eu estava dizendo que você é muito importante nessa discussão, e você disse... Veja se voltou. Tudo bem agora? Sim. Tá. Sim, exatamente. Que você disse que eu era bastante importante nessa discussão, e eu volto a dizer que é muito importante também ouvir esse coletivo, esse grupo que aqui está, porque é do lugar de fala de vocês que eu, Yara, acredito que a gente possa, de fato, partilhar o movimento negro educador, partilhar ações antirracistas. Porque se elas não forem construídas com pessoas como vocês, e com pessoas que, na verdade, de fato, consigam ir desconstruindo esse lugar de privilégio, não faz sentido. Porque a sensação que eu tenho é de que essa discussão acaba sendo feita comigo mesma, eu falando comigo mesma. Então, na medida em que a gente vai escutando vocês e vai narrando, como a própria Vânia iniciou a fala, são tantos termos, né? Quando as pessoas começam a se incomodar em ouvir o coleguinha do lado dizendo termos e repetindo termos assim, mesmo que talvez ele ainda não desconheça tamanha discussão, mas que a gente tenha condições de falar assim, o meu amigo, ou minha amiga, não, isso não é legal dizer, né? Com muita tranquilidade, sem nenhum ataque, eu acho que não há necessidade disso, mas é de fato se sentir incomodado a. E aí eu acho que a gente consegue caminhar com um pouco mais de leveza. Não que vá acabar, mas com um pouco mais de leveza, com certeza a gente vai. Depois a gente fala mais. Falei muito. Bom demais, querida. Vai respirando e, como a gente falou mais cedo, dá aquela meditada, daqui a pouco você volta. É tranquilo aqui. Gente, continuando, José Mariana agora está na fala. Com você, José. Prazer, gente. Boa noite. É a primeira vez que eu estou nesse chat, nessa conversa com vocês. E assim, eu sou arquiteto urbanista e sou licenciado em artes visuais. Sou estudante graduando de geografia na UFMG também agora. E aí eu fiquei um amigo, que é o João, me falou, amigo, nós estamos tendo umas discussões muito interessantes, participe com a gente. E me passou o link de todos os vídeos, né? E eu fiquei pensando bastante um pouco com tudo que está sendo falado, cada um foi falando e foi notando algumas coisinhas, e algo que eu já tinha refletido sobre os vídeos. E a primeira coisa, eu fiquei pensando assim, genótipo e fenótipo, né? A gente tem essa questão, assim, todo mundo, igual a Vânia falou, a gente tem o genótipo, nós temos o gene, né, constituído no nosso DNA, igual ela falou, mas muitos não têm um fenótipo, né, e aí eu fiquei pensando muito no meu lugar, por exemplo, né, eu tenho na minha família, né, o meu avô é negro e tal, mas eu não tenho esse lugar de fala, eu não posso falar que, na minha fala, que eu sofri preconceito, por mais que dentro da minha família tem pessoas, né,
da raça negra. E aí eu fiquei pensando, gente, a gente precisa entender, né, o que é isso, né, qual que é o meu lugar de fala dentro dessa colocação, dessa temática, né. E aí, durante a semana, eu fui vendo o vídeo e tal, fiquei refletindo e vi uma frase, uma reportagem do príncipe, né, do Brasil, da linhagem da família real, falando que no Brasil não tem racismo. E eu falei, não é possível, gente. Tá, e foi falando, todo mundo convive bem. A reportagem era essa. E aí, como eu sou professor da rede estadual, eu convivo com muitas questões do que a Yara falou, nessa questão da educação, né? E aí eu já me pego, eu dou aula bem na região metropolitana, dou aula em Ribeirão das Neves, Santa Luzia e tal. E aí tem muitos alunos que chegam para mim e falam assim, eu sou professor de artes, né? E falam, professor, mas por que você tem esse cabelo bom? Não é justo. E aí eu falo com eles, a primeira coisa que eu me policio a eles olha, não existe cabelo bom. Existem tipos de cabelo. O seu cabelo, ele é crespo, ele é cacheado, o meu cabelo é liso, existem diferenças. E o ser diferente não é ser bom ou ser ruim, né? Então é muito importante essa questão da educação mesmo, né? E eu vejo o quão importante é a educação básica, né? Aonde a gente está formando as pessoas, né? O cidadão, o indivíduo para a sociedade, inserindo ele. E aí eu fico me perguntando assim, até onde vai essa educação básica, né? Qual que é a qualidade, de forma geral, e aí a minha disciplina, né, a artes, né, ela tem algo específico, que é dentro da BNCC, dentro de tudo, vem dizer lá sobre uma questão, sobre uma temática do nosso, sobre a cultura afro. E aí eu acho pouco demais. E aí eu vou tentando policiar os alunos, vou tentando educar eles, mas muitas vezes não é o meu lugar de fala, né? Não passo, assim, não vejo ainda, eu, enquanto educador, ainda com uma propriedade tão grande para dizer muito pelo que a Yara falou um pouco, porque às vezes a gente se pega falando coisas, às vezes, que a gente nem percebe, né? E aí a gente vai vendo, assim, e aí surgiu uma charge, acho que não sei se todo mundo viu, falando sobre igualdade, equidade e realidade, né? E aí tem os caixotinhos, né? E a gente precisa sair, né? As pessoas, todo mundo tem que ser igual, tem que ter igualdade. Não é questão, nós temos que buscar, né, uma equidade, né? Todo mundo tem que ter as mesmas condições. E às vezes o branco, esse lugar de fala, que o branco está, né, tendo um lugar de privilégio, não consegue entender, né? E uma outra coisa que eu vi foi a questão, até a Namu falou, né, na questão das crianças, né, ninguém nasce racista. E aí tem um vídeo que é vinculado pela Criança Esperança, falando sobre isso, né, as crianças, elas recebem umas frases para dizer para uma mulher negra frases racistas, e nenhuma criança consegue falar, né, então essa importância, né, do educador mesmo, né, do profissional educador que vai conseguir formar os cidadãos não racistas, né, nessa compreensão de que todos somos iguais, né, nós somos seres humanos, não existe diferença, né, um pouco do que eu estava refletindo com as falas de cada um, e um pouco do que vi pelo vídeo também. Terminou? Sim. Tá. Depois, se quiser falar mais, é só se inscrever de novo, viu, gente? Está aberto. A Denise agora está inscrita. Então, pessoal, eu peço desculpa de estar sem imagem, mas aí a minha câmera travou e se eu sair, a gente perde a gravação, tá? Então, vamos na voz. Eu vou um pouco nesse caminho, né, que o João chamou, que é esse caminho da educação, né? A grande maioria de nós aqui somos educadores, convivemos com essas questões diariamente, não só dentro dos locais que a gente trabalha, mas nas nossas vidas. E como que a gente faz, né? Qual que é esse lugar, né? Que a gente pode ocupar, que a gente pode tensionar, que a gente pode ajudar a modificar. Eu também tenho um fenótipo que vai trazer uma pele clara, mas eu tenho uma avó indígena. Minha avó me dava comida, não sei se vocês conhecem esse termo, de capitão, que é comer com a mão. Então, isso, eu vivi essa experiência, mas eu trago menos essas marcas
na expressão do meu corpo, e isso também traduz, a gente percebe tão nitidamente essas diferenças que as aparências apresentam, que entre esses vídeos que a gente assistiu, para buscar alguns que trouxessem essa discussão à tona, teve um que era do Globo Repórter, a Profissão Repórter, que falava sobre as baladas, né, sobre as entradas nas baladas e trazia algumas boates e algumas coisas, e como que existem tantas baladas, principalmente em São Paulo, principalmente porque se reportava muito lá, no Rio de Janeiro também tem, é que a entrada, ela é dada a partir do seu visual, e ficou tão claro que, dependendo da sua aparência, você poderia ou não entrar no que aquilo que a gente está aqui também discutindo, numa possibilidade de lazer, ou seja, o sujeito, ele é impedido de entrar em algum lugar, porque ou ele não está vestido do jeito certo, ou ele não tem a cor para ele certa, ou ele não tem, entre aspas, o dinheiro que eles desejam que se tenha, né? Então, são tantos pontos a gente discutir. Eu fiquei me lembrando, enquanto todo mundo falava, né, na hora que a gente também está na sala de aula, e às vezes a gente usa alguns termos, eu me lembro que uma vez, numa discussão em aula também, saiu o termo nativo, que é um termo muito comum utilizado dentro da antropologia, mas que como isso gerou um mal-estar, que eu precisei explicar muito o que significava essa categoria, porque para quem escutava, parecia que era quase que uma ofensa, essa questão de ser nativo, e realmente, se a gente para pensar, em alguma medida, essa questão nativo, por quê? Porque quem está de fora é mais importante, então aquele que é o nativo, ele é o sujeito que vai ser estudado, então, em alguma medida, a gente reforça em algumas terminologias, em algumas formas, em algumas falas, questões que podem gerar preconceito, sim, né, eu não tenho a menor dúvida disso. E aí eu fico pensando e perguntando como que, né, essas possibilidades, eu acho que essas redes que a gente cria, a forma que a gente lida, até na hora de reconhecer, né, que sem querer escapa, porque algumas expressões, elas são tão arraigadas à nossa cultura, que às vezes depois que escapa, você tem que reverter e falar, opa, olha só, gente, falei isso aqui, mas não era nada disso, estou retirando, vou refalar de uma outra forma, para poder começar a chamar a atenção, porque sem querer a coisa vai acontecendo. Eu também fiquei muito incomodada com aquele vídeo dos jogadores, né, porque eu ficava assim, mas como assim não dá para reagir, né, como assim você não consegue fazer nada, né, e aí eu ficava me colocando naquele lugar, às vezes que todo mundo, em alguma medida, já passou uma situação que se sentiu constrangido, coagido, seja por preconceito, ou seja por qualquer outra situação, e quando você não reage, o quanto que aquilo te faz mal. Se você reage, às vezes também te faz mal, mas pelo menos é alguma expressão, né, vamos dizer, como eu brinco assim, como eu sou reativa, né, assim, a reação me faz não ter um infarto. Então, para outras pessoas, não, a pessoa toma aquilo para dentro e aquilo vai gerando alguma melancolia, uma tristeza, eu não sei como é que isso funciona, né, para cada pessoa é de um jeito. Mas aí o que eu estou trazendo aqui é isso assim, como a gente que lida com a educação, né, como que a gente consegue se fortalecer e mostrar, olha, somos todos iguais. O que nos diferencia não é a nossa cor de pele, talvez seja muito mais a forma que a gente age no mundo. E a gente hoje sofreu mais um ataque do governo, quando ele pega e retira a questão das cotas na pós-graduação. Então, assim, a gente está sofrendo ataque em cima de ataque com esse governo que a gente está aí. Como que a gente consegue parar isso também, né? Como é que a gente consegue se unir para modificar uma situação dessa que está, assim, ultrapassando qualquer possibilidade de continuação? É isso, gente. Vamos seguindo. Quem tiver aí, não sei se tem mais gente inscrita. Tem sim, tem pessoas inscritas. O César vai falar do esporte, só para não perder o fio da meada, Denise, e deixando a bola aí para os próximos também,
tem hora que essa fala que aparece no vídeo sobre racismo e esporte, que nós somos todos iguais, que tem um fundo de verdade, sim, mas ela é muito perigosa também, porque ela acaba sendo usada como uma forma de naturalizar as diferenças que são brutais, né, que existem mesmo no nosso meio. Então, a gente precisa ter compreensão dessas coisas, não estou falando necessariamente nós que estamos aqui hoje, batendo esse papo, mas nós, enquanto sociedade mesmo, a gente precisa admitir isso e a gente precisa compreender o pilar disso. A gente tem que ir no alicerce, a gente tem que ir na estrutura mesmo, né, para que a gente possa, quem sabe, construir uma sociedade diferente. Esse vídeo que a Denise também comentou sobre a balada, né, onde os recepcionistas tinham uma tarefa muito difícil, que era selecionar quem podia e quem não podia entrar. E nos relatos que foram feitos, porque houve uma denúncia de uma funcionária que foi demitida, né, ela dizia assim, negro só entrava se fosse assim uma celebridade, né, alguém de destaque no futebol, né, alguém com muito dinheiro, empoderado nesse sentido, senão não entrava. E a demissão dessa recepcionista, ela foi gerada porque o gerente viu que tinha um negro na pista e falou assim no grupo deles de WhatsApp, quem deixou ele entrar? E aí ela teve que assumir, né, porque outras pessoas viram também, ela falou, fui eu. Aí ele disse, amanhã, então, a gente conversa. E ela foi demitida no dia seguinte, né? E ela acabou fazendo uma denúncia, etc., reivindicando os direitos dela e colocando toda essa situação em evidência, que isso precisa ser feito também, porque muitas vezes as pessoas se silenciam, se calam, né? Seja por quais razões forem. E a gente não pode mais ser conivente com isso. Né? O César vai falar um pouquinho aí dessas questões do campo esportivo, né, César? E a gente vai continuando aí a nossa reflexão. Exato, Cris. Como é que tá o áudio? Tá bom, gente? Tá legal? Então, primeiramente, agradecer a fala da Vaninha, Yara, da Manu também. Eu fico até um pouco constrangido de falar sobre esse assunto perto de pessoas que eu admiro tanto, tá? E eu confesso para vocês que o vídeo do campo esportivo eu nem assisti porque quando eu vi o Tandy falando, eu fiquei com preguiça. E é uma área que eu já trabalho há muito tempo, a questão do racismo dentro do esporte, dentro do futebol brasileiro, principalmente, né, é um assunto que ele sempre torna, mas eu acho que ele nunca realmente consegue ser tratado de uma maneira séria, né, e digna. E aí eu acho que esbarra, de alguma forma, né, com o campo educacional também, porque a gente sabe que os jogadores, a maioria das vezes, né, esse senso crítico deles faz com que essa compreensão de que é um crime, né, aquilo que eles são alvo, fica um pouco à margem, né? Então a gente tem vários casos aqui, a gente pode citar um dos maiores, né, que é o não, praticamente o comprometimento zero, né, que o Pelé ele nunca teve, né, com a questão do racismo, sendo o rei do futebol, mas ele nunca falou sobre isso, muito pelo contrário, né, a questão do próprio Neymar mesmo, o Daniel Alves, quando ele vai falar isso, ele vai falar que é melhor a gente não falar sobre isso para a gente não dar voz para esses babacas, então também se esquivando de alguma forma, né? E eu sempre trabalho com um filme com os meus alunos que chama Os Azuis, né? Que é um filme que fala um pouco sobre a seleção francesa de futebol, que ela tem um apelido, né? Que chama Black, Blanc, Beurre, né? Que seria os negros, os brancos e os árabes, né? E que quando a seleção ganha, essa mistura ela é linda, maravilhosa, né? Essa mistura entre os brancos, os negros e os árabes, e quando a seleção francesa perde, começa-se a apontar, né, para essas diferenças ao ponto deles terem criado
mas ainda bem que isso não foi para frente, né, cotas, né, ou seja, não pode ter mais do que X pessoas de origem da África do Norte, principalmente, na seleção francesa. E aí o Lilian Thuram, né, que é um atleta que foi campeão do mundo em 98, que é um dos grandes expoentes, né, nessa luta pela causa negra, através da discussão e da educação, eu fico pensando, poxa, como que no Brasil ainda a gente não deu conta ainda de ter um atleta com essa voz, né, e com esse poder também, mas eu acho que esbarra mais uma vez nisso que eu estou falando, que realmente são outros preconceitos que são gerados, né, que vão, de uma maneira, gerar também outro tipo de desigualdade. E aí eu queria só lançar um questionamento também, dentro do campo esportivo, e aí pensando um pouco na teoria do Elias, né, e aí pegando o caso do grafite, né, de 2005, não sei se vocês lembram, mas o São Paulo jogou contra o Quilmes, do Libertadores, e o grafite foi ofendido durante o jogo, ele foi chamado macaquito, né, por um jogador argentino, lembrando que na Argentina racismo não é crime, né, então tem essa questão cultural também, e aí tinha um juiz assistindo esse jogo, e ele vai lá e dá a voz de prisão para o Desábato, né, que é esse atleta argentino, e ele vai preso, né, e aí pensando um pouco no que o Elias falava, né, até que ponto, né, que as leis sociais e civis, elas não deveriam ser aplicadas também dentro do campo esportivo, ou seja, a partir do momento que eu cometo, né, um crime dentro do campo esportivo, eu vou ser julgado pelo campo esportivo e não pelo campo civil. Mas por que essa divisão, né? E aí eu queria saber também um pouco sobre alguma pessoa que quiser falar sobre isso, né? Até que ponto que a gente não deveria realmente instituir, né, as regras também e os crimes civis dentro do campo esportivo também, principalmente essa questão do racismo, ou seja, sofreu ofensa, vai preso. E aí ver quais são as consequências disso também, né? Era isso, Cris. Joia. Vaninha, está inscrita? Eu, né? Nossa, bom demais, gente, ouvir vocês. Yara, obrigada. Eu sabia que você ia dar uma aula para nós. Bom, adorei ouvir a Namu também. E acho que eu vou adotar agora esse nome para chamar minha mãezinha, eu vou chamar de Namuzinha. Eu queria chamar a atenção para mais umas questões, né, que a conversa aqui está direcionando a gente para pensar na interseccionalidade mesmo, né? Não tem como fazer uma análise disso tudo pensando só na questão racial, né? E aí eu fiquei pensando aqui, né? Quantos colegas negros a gente tem, né, como professores na faculdade? Quantos reitores negros? Quantos senadores negros? Quantos deputados, né, negros a gente tem? Então, como é que fica essa representatividade também nesses campos de poder? Quantas mulheres negras a gente tem nesses lugares, né? Se ser mulher já é difícil, como a Namu colocou, né? Ser uma mulher negra, imagina como que isso é muito pior, porque é a carne mais barata do mercado, né? Então, a gente precisa pensar no feminismo, precisa pensar nessas outras relações de poder também, quando a gente fala em racismo. Outra coisa que Denise falou, acho que o João, né, em relação à formação dos professores. Eu dou aula na educação física, na pedagogia e na pós-graduação. E sempre que eu levo essa temática, o pessoal fala, nossa, professora, porque é um campo que é de todo mundo e que não é de ninguém, né? A gente coloca debaixo do tapete questões que a gente precisa encarar de peito aberto, né, e de frente. Mas a gente prefere se omitir, e eu acho que isso é muito sério, é muito grave. Não é um depoimento, não são dois, são vários depoimentos de que em outro lugar, em nenhuma outra disciplina, inclusive de esportes, né, coletivos e individuais, eles não têm a chance de discutir essas questões. E quando aparece, é assim, né, uma conversinha rápida e passou. Né, a gente precisa encarar isso de frente, né, e ser radical nessa discussão. Senão a gente não vai encarar as bases aí, a estrutura
como nos disse, né? Então, não tem como nos furtar de fazer isso. Com relação ao esporte, também fico pensando em quais esportes estão os negros. Eu tinha uma aluna, por exemplo, que era do atletismo, e ela corria descalço, né? Então, a gente vai fazendo essas relações interseccionais, né, em relação à classe social, onde que está o pobre, onde que o coronavírus, o Covid, aqui em Belo Horizonte, está atingindo mais. Nas vilas e lá lá na Saudade, Alto Veracruz, né? Quem é que mora lá? Se a gente for passar para a discussão dos encarcerados, né, que é uma outra discussão longa e necessária, quem é que está nessa condição? E por quê? Né? Porque usou droga, traficou, mas era uso pessoal, e a lei da brecha, né? Se ele tem um cigarrinho de maconha, ele vai ser preso, e o filho da madame que usa cocaína, que é uma droga mais pesada, não vai ser preso, né? Então, questões para a gente ir pensando. Mas gostei muito quando a Yara falou da gente também sair desse lugar da choraminguela, né? Porque eu acho que lindo cargo, gente! Que eu acho que a gente precisa perceber a potência que nós temos, né? Enquanto negros nessa sociedade brasileira, que é quem segurou e segura esse país nas costas, no peito, na raça, né? E aí pensar nas possibilidades mesmo, nas manifestações, né? Eu estudei o Congado, a riqueza do Congado, não só em Minas Gerais, né? Mas como que é potente, dá para as pessoas se reunirem, né? Como o próprio Boaventura, que já foi citado aqui, fala, né? Da gente se unir, esse corpo que é de um corpo jubiloso, né? Que sai desse lugar da queixa, mas que vai à luta. E não só com o Congado, mas tantas outras manifestações, com rap, com a poesia, com a música, né, que eu acho que é o que a gente também, nessa formação profissional que a gente está no lugar dela, né, fazendo isso, a gente precisa incentivar, né, para que outros profissionais também assim o façam, e que a gente vai fazendo trabalho de formiguinha, né, para atingir mais pessoas, quanto mais, né, pessoas sensíveis para essa discussão, porque ninguém conscientiza ninguém, né? Mas a gente sensibiliza para, desse jeito, né? Então, mais uma vez, um trabalho para mais alguns anos, séculos aí, na nossa sociedade. Por enquanto, isso. Minha bateria está pifando aqui. Obrigada. Bom, gente, nós não temos aqui inscritos, mas eu estava esperando também, porque eu queria comentar algumas coisas, e aí vamos ver se outras pessoas animam, né? Primeira coisa que eu queria dizer, assim, essa é a primeiro Cine Luz, primeiro bate-papo virtual que a gente tem, que as pessoas demoram a se inscrever, né? Então, agora a gente tem uma lacuna. E isso, para a gente, também é muito significativo, também é para a gente pensar, né? Por que eu estou chamando a atenção para isso? Por exemplo, eu estou aqui, uma pessoa que tem o cabelo, né, que está aqui de luzes, uma pessoa loura, né, loura oxigenada, né, convenhamos, mas loura. Então, é como se, mesmo que todos nós aqui estejamos abraçando esta causa, porque reconhecemos a importância de enfrentar esse problema, muitas vezes surge um certo constrangimento, como se a gente não tivesse, como é que eu vou dizer, como é que eu vou expressar isso? Não é nem o direito... Como se não tivesse no lugar de fala, né? Exatamente, eu queria achar outra expressão, mas está fora do lugar, realmente, né? Esse discurso não deveria ser meu. Quem sou eu, ou quem somos nós, né, de pele branca aqui, para estar falando dessas coisas? Mas, no fundo... e aí eu vou dizer por mim, e sei que talvez muitos compartilhem disso, a gente, de fato, se sente nesse lugar, a gente se apropria dele, apesar de qualquer tipo de constrangimento que possa aparecer, porque a gente não é conivente com essa relação histórica de opressão que acontece na nossa sociedade, acontece no mundo como um todo. A gente sabe da urgência de enfrentar essas questões. E, recuperando algo que a Yara disse, né, que a gente precisa vencer essa sensação, e eu me vejo também no lugar daqueles atletas que falaram, quando eu sou alvo de racismo, de preconceito, eu me sinto impotente, eu fico ferido,
né? Mas eu não tenho reação, eu me calo muitas vezes. E talvez a gente também esteja sentindo isso, né? Querendo fazer alguma coisa, mas sentindo essa impotência mesmo. Mas aí eu estou querendo dar essa volta para poder dizer que a gente tem muito o que fazer também. E nós temos também, enquanto parte dessa mesma sociedade, que é injusta, que é includente, né, que é desigual, que é perversa, chega a ser perversa, a gente tem um papel fundamental, né. Então, ontem, né, a gente estava fazendo a revisão do nosso edital, vou dar um exemplo concreto, né, é o nosso edital de seleção de candidatos à pós-graduação, né, que nós vamos retomar para que ele possa ser realizado esse ano remotamente, online. E hoje de manhã, quando eu fui surpreendida com a publicação da revogação da portaria, porque o nosso edital, ele prevê essa reserva de vagas, né, então isso me feriu profundamente, porque eu sou uma pessoa que acredito muito nisso, né, eu trabalho na universidade, tem 24 anos, fui aluna dessa mesma universidade, que é considerada uma das melhores do país, e ao longo de todos esses anos, são quase 30, eu vi uma mudança, né, desde a minha turma, quem é que fazia parte dessa minha turma, e não tinha negros, no curso de educação física tinham pouquíssimos negros, e quase sempre aqueles que tinham uma trajetória no esporte, né, e eu, enquanto professora, fui vendo ao longo dos anos essa mudança de perfil. E isso não aconteceu por acaso, aconteceram políticas, né, que comprometidas com a correção de algumas das injustiças históricas. E a gente sabe que isso, desde 2003, com o governo Lula, a gente sabe que teve um direcionamento e uma abertura nesse sentido, para acolher demandas muito antigas, né. Então, hoje de manhã, quando eu vi que o ex-ministro da Educação, fico bem feliz de falar dessa forma, apesar de não saber o que vem pela frente, né, que pode ser muito pior, mas eu fiquei indignada, eu fiquei revoltada, né, e a primeira coisa que me veio à cabeça foi assim, nossa, tanto trabalho, né, e a gente acredita nisso, sabe da importância disso, será que a gente vai ter que refazer esse edital? E aí, imediatamente, eu me lembrei da autonomia universitária e me lembrei também que a Universidade Federal de Minas Gerais já vinha adotando essa política, né, comprometida com as ações afirmativas, antes até dessa legislação, desse marco legal, né. Então, a gente precisa batalhar para não perder essas conquistas, que perdemos aí, via decreto, a revogação de uma portaria, com uma outra portaria do MEC, ok, mas na prática, esse tipo de ação precisa continuar acontecendo, e somos nós que estamos nesse lugar, né, que temos a oportunidade de tentar batalhar para que isso não seja perdido, né, para que a gente não tenha mais retrocesso. Infelizmente, a gente sabe que não é todo mundo que pensa dessa forma. Tem gente que vai no discurso da meritocracia, e aí salve-se quem puder. E a nossa história já mostrou para a gente, né, tanto é que, pegando esse exemplo aí, a pós-graduação, a gente sabe que, historicamente, os negros não vinham tendo acesso, uma parcela muito pequena, deixa eu colocar dessa forma. E a gente precisa mudar, porque a nossa sociedade precisa acolher, sim, né, todos os seus cidadãos, né, independente da sua cor de pele e de outras diferenças que a gente tem. Mas nós que estamos aí trabalhando, né, em instituições públicas, a gente tem o direito e tem também o dever de fazer isso ser implementado na prática, né. Então, é nessas horas que a gente vê que a gente precisa respirar fundo e seguir em frente, fazendo aquilo que a gente acha que precisa ser feito porque é urgente e necessário, né. Nas nossas práticas de lazer, isso também acontece a todo tempo, né. A gente sabe que uma pesquisa, por exemplo, que a gente teve no nosso programa, sobre o Palácio das Artes, por exemplo, né, que está colocado na região Centro-Sul, de fácil acesso para a maioria das pessoas, um local que oferece muitas atividades culturais gratuitas, mas tem aí uma barreira simbólica.
E a gente precisa enfrentar também essas barreiras que são simbólicas. As pessoas poderiam entrar ali e participar. Os negros poderiam se apropriar também desse lugar. Mas muitas pessoas, e aí eu vou completar, muitos negros, né, por estarem aí vivendo séculos e mais séculos, né, e no cotidiano, todo esse preconceito que muitas vezes é velado, né, e ele dói tanto, não se sentem parte de lugares, de propostas como essa, né. Então, a gente vê como que muitas vezes o lazer acaba reforçando, pelas suas próprias características, essas mesmas desigualdades que acontecem na nossa sociedade. Eu estou dando um exemplo, a gente falou do esporte, a gente falou das baladas, mas basta a gente pensar, são vários outros, vários, né? Então, são coisas aí que a gente precisa repensar. Não sei se durante a minha fala alguém mais se sentiu motivado a se inscrever e a falar. Como é que tá aí, Denise, que agora a câmera tá ok, né? Enquanto você falava, eu caí, voltei, aí a câmera volta junto. Não, agora já tá bombando, agora já é Ana Paula, já temos 3 inscritos. O pessoal empolgou, falou que não podia, que era difícil falar, e todo mundo vai, tá com medo? Vai assim mesmo. Você, Ana Paula. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Cris, realmente você me inspirou, eu estava aqui com vergonha de falar. Acho um tema muito polêmico, e o fato de eu me considerar branca, neta de italianos, né, fica muito difícil dizer sobre um tema que a gente fala que existe, como foi falado aí, né? Todo mundo diz que o racismo existe, mas ninguém é racista, né? E se eu for observar a minha fala, se eu for observar as minhas atitudes, eu entro no grupo dos racistas também. Quando eu digo uma coisa tão simples quanto fulano tentou denegrir a minha imagem, né? Eu cheguei num ponto de não saber como falar com os meus amigos, porque houve uma época que não se podia dizer que fulano era negro, preto. E eu já tinha costume de chamar o meu ex-namorado, que é negro, eu chamava ele de meu negão gotoso, né? E eu falava, gente, eu não sou racista, eu tô namorando com um negro. E eles falavam, isso já é uma fala racista, né? E é muito complicado, sendo branca, cheia de privilégios, dos quais eu nem consigo perceber que existem, né, falar de uma população da qual eu não vivencio, do qual eu não sinto, na prática, todos os problemas. E por mais que a gente estude, por mais que a gente pesquise, por mais conhecimento que tenhamos, ainda é um tabu, né? E é lamentável chegarmos no século que estamos com isso sendo um tabu. Quando eu comecei os meus estudos do lazer, uma frase, eu vou citar Cristiane aí, uma frase que muito me chamou a atenção, era ver o lazer como um objeto transformador da sociedade, transformador da nossa realidade, com esse poder de transformação. E eu, então, procurei estudar mais e ver como que nossas opções, como nossas práticas de lazer poderiam mudar o mundo de uma certa forma. Eu sempre brinco que qualquer pessoa que quer dar aula tem inconscientemente ou conscientemente uma vontade de mudar o mundo através da educação. E eu eu pude vivenciar, né, uma situação da minha infância e juventude que me chama muita atenção. Eu sou de São Paulo, para quem não me conhece, e mudei para Minas justamente para cursar a graduação de turismo em Belo Horizonte, na Newton Paiva. E aí, vindo morar aqui em Belo Horizonte, a minha primeira amiga se chama Silvana, e ela é negra. Nós morávamos num conjunto habitacional, numa zona da
de Belo Horizonte considerada pobre, né? Somos pobres. E a Silvana tinha ali os seus 15 anos e eu tinha os meus 17. O nosso lazer de todos os dias era descer no prédio e dançar. A gente ensaiava coreografias e dançávamos de noite e dia. Eu, como já era um pouquinho mais velha, eu podia entrar em alguns lugares, em algumas baladas belo-horizontinas. Ela não. Ela ficava em casa chorando porque não podia. Quando ela completou 16 anos, aí ela conseguiu entrar nos mesmos lugares que eu frequentava. E ela chegou chegando, né? Ela chegou, em vez dela ficar ali como uma Hellis mortal dançando na pista, como todos nós, todos os outros coleguinhas, ela subiu ao palco e foi dançar junto com a banda e com os outros dançarinos profissionais. Dali ela desencadeou uma carreira, aquela brincadeira de criança, aquele lazer do nosso dia a dia, se transformou na profissão dela. E hoje ela atende com o nome artístico de Bombom, tem uma carreira sólida na dança e mora hoje em Buenos Aires, tem uma carreira internacional e representa lá fora a nossa cultura brasileira, a beleza brasileira e afrodescendente, e ela se destaca muito no mercado que atua, justamente por ser negra. Então, quando eu cito a Silvana, eu gosto de exemplificar para o mundo que não é só questão de meritocracia, oportunidades, enfim, mas que temos casos de sucesso de pessoas que conseguem ir além e que conseguem se destacar. E uma coisa que me chama a atenção, que em Buenos Aires não há negros, né? A população é praticamente quase 100% branca. E uma coisa que ela me comenta, amiga, eu cobro um cachê mais alto justamente por ser negra. Então, ela tirou da raça dela uma vantagem, inclusive financeira, que a gente não consegue visualizar aqui no Brasil, quando a gente está falando daquele racismo do lado totalmente negativo, pejorativo e de tudo de ruim que existe. Então, eu convido a Silvana a participar do debate, a contar um pouco da história dela e apresentar para vocês um caso positivo do quanto o lazer pode transformar a vida de um ser humano. Isso. Silvana, passo a bola para você aí. Bacana demais, obrigada. A gente vai seguir com a Silvana. E na fala da Silvana, pessoal, nós vamos encerrar as nossas inscrições, tá bom? Então, se alguém ainda quiser falar, durante a fala da Silvana, a gente está encerrando. Então, vamos lá, Silvana, contigo. Vocês estão me escutando bem aí? Sim, tá. Sim. Perfeito. Primeiramente, muito prazer. É a primeira vez que eu acompanho o debate, a conversa de vocês. Eu recebi o convite da minha amiga para falar um pouco sobre isso. É um tema que a gente vive e eu não sou muito de comentar, não sou muito de debater, dependendo da pessoa, mas eu trato de ir mudando a filosofia e que as pessoas que estejam ao redor entendam as condutas que são racistas, mas talvez elas não percebem. Primeiro eu quero me apresentar, eu sou de Belo Horizonte, vivi 3 anos em Porto Seguro, desde 2017 eu moro aqui em Buenos Aires. Do jeitinho que a Ana Paula falou, eu comecei a dançar amateur no prédio do bairro, e depois eu comecei a tomar isso como uma profissão.
Falar sobre o racismo é um tema muito sensível, até mesmo porque eu acho que o trabalho de modificação tem que ser feito não externo e interno. O racismo tem que sair primeiro da pessoa que fala, da primeira pessoa, e depois da sociedade. Eu tenho uma filosofia muito positivista, eu sempre trato de ver o lado bom de tudo, e quando eu morava no Brasil, eu sentia minimizada por muitas situações, até mesmo eu conversando com a Ana, eu falava com ela que eu sentia mais o racismo no Brasil que estando em Buenos Aires, que existem poucos negros, e os negros que estão aqui hoje em dia são, a maioria, imigrantes, e hoje eu tenho um filho negro argentino, e na rua eles perguntam onde é que ele é. E eu falo, ele é argentino. Então, eles não estão acostumados a lidar com um negro argentino ainda. Mas, desde a época que eu cheguei até hoje, as coisas mudaram muito, não só com o racismo. O fato de debater, de aceitar o outro, é totalmente diferente hoje em dia. Eu trabalho com as músicas, com ritmos brasileiros, com a cultura afro-brasileira, e fora do Brasil, eu tive esse reconhecimento fora do Brasil. Hoje em dia, eu estou sendo reconhecida no Brasil também, mas depois de 13 anos de trabalho fora. E queria comentar que eu comecei com o meu trabalho mental interno, de entender que eu não sou inferior a ninguém. Eu acho que a partir do momento que a pessoa, o negro, o ser humano, vive e fala e se posiciona com uma segurança, não permite que o outro aumente ou cresça em cima da gente. Eu tive situações racistas, porque a sociedade argentina, ela tem condutas racistas, mas elas não sabem que são racistas. E pouco a pouco estão trabalhando esse processo de modificação, de desenvolvimento. Aqui, uma vez, que ficou muito marcado, eu lembro que eu fui na casa de uma família de amigos do pai do meu filho, faz alguns anos atrás, e a dona da casa, que era uma senhora de idade, uma senhora mais velha, ela virou para mim e falou assim: ai, desculpa que eu esteja te olhando tanto, é a primeira vez que vem alguém tão moreninha aqui em casa. Aí, o pai do meu filho me olhou e o seu amigo me olhou, tipo, ai, o que vai acontecer? O que ela vai dizer? Aí eu olhei para ela, abracei, sorri e falei: então aproveita esse momento. Então, de vez tomar essa situação como algo racista e sentir ofendida porque ela fez um comentário fora do lugar, eu comecei a aprender a mudar a situação. Não tem coisa melhor que você, quando você recebe uma agressão, você responder com um sorriso e educadamente. Eu aprendi a ser assim. Muitas pessoas, aqui na Argentina, tem uma frase muito comum que é negro de merda. Negro de merda. Então, sempre quando eles querem minimizar as pessoas, eles dizem negro de merda. Mas o negro de merda não é o negro de pele, é o negro de alma. Aí eu falo, não, você está piorando a situação. Então, tipo, pouco a pouco a gente vai trabalhando e vai demonstrando para a sociedade que não somos inferiores. É algo que serviu muito para eu começar a lidar com esses comentários fora do lugar. O racismo existe, e eu agradeço a vocês de terem iniciado e que
que cada um, dentro do meio social que vocês estão, e pouco a pouco modificando as frases, as músicas. Quem nunca escutou pega ela aí, pra quê? Teve uma época que isso foi moda, e hoje em dia percebemos que isso não é o correto. Então, eu sou muito feliz e trato de aportar a minha opinião, a minha semente para esse desenvolvimento social, tanto no Brasil quanto fora também, para que as pessoas entendam que somos o que somos, não pela nossa cor da pele, sim pela nossa trajetória, pelas coisas que vivemos. Eu não considero inferior a nada, a ninguém, por ser negra. Por aí eu tive prejuízos por ser mulher, por ser mãe solteira, por outras coisas, e não por ser negra. Quando alguém quando alguém me trata de uma maneira superior, educadamente, eu demonstro que eu estou ali no mesmo lugar que ela e tenho o mesmo direito. E como é que eu falo no português? Eu me imponho. E a partir do momento que os negros começarem a se impor, as coisas vão mudar. Então, eu agradeço aí a atenção de vocês. Eu falo um pouco enrolado, porque eu falo muito pouco português, eu trabalho com espanhol o dia inteiro, e muito prazer estar participando e compartilhando com vocês um pouco o meu pensamento sobre isso. Muito obrigada, viu? Muito bom te ouvir. Obrigada aí também, Ana Paula, por ter te convidado. Agora é Yara. Vamos lá, querida. Voltando, eu só queria voltar um ponto que acho que foi, não vou me lembrar agora, mas, enfim, nós tratamos aqui um pouco do tom da pele. Acho que foi a antepenúltima que falou, a Ana Paula que falou, né? Sobre as tonalidades de pele e do termo que eu costumo chamar de passabilidade. Porque essa autodescrição ou autodeclaração, ela é muito pessoal, né? Quem se diz negro, quem se assume ou assume essa identidade da negritude, e aqueles que são lidos socialmente como brancos, mas que em determinados territórios geográficos, porque ainda tem essa questão. Tem uma situação que ela é muito séria, e aí a gente tem trabalhado muito, inclusive, com o termo sulear. Normalmente a gente diz, principalmente no movimento negro, a gente tem trabalhado muito com esse termo de que, me dê o norte aí. Eu não quero mais saber do norte, né? Eu quero, assim, sulear. Eu acho que é a partir do momento em que nós, pesquisadores, começarmos a olhar para o sul, talvez nos mesmos moldes em que a gente foi criado, constituído em olhar para o norte, a gente vai conseguir um pouco mais conhecer, de fato, o que é a história do povo negro, né? No mundo, na verdade. Inclusive, olhar para o continente africano como um continente, não como uma coisa única, né? Como um conjunto de corpos negros atuando do mesmo jeito e nos mesmos moldes. Então, a gente, na verdade, enquanto pesquisadores e acadêmicos, a gente vasculhou o norte, né? E aí, como a cultura eurocentrada, basicamente a partir dali. E o termo sulear, para mim, na geografia, ele é importante porque quando eu olho para a Rosa dos Ventos, normalmente, norte, sul, leste, oeste, ela é muito óbvia, né? É esse norte sempre dando uma ideia de superior, né? E esse sul, essa ideia de inferior. E a gente olha para o mapa e identifica a mesma coisa. Então, eu tenho tentado diminuir o uso da palavra me dar um norte, ou me deu um norte, tentando utilizar o termo sulear, que talvez a gente traga um pouco mais de clareza. Eu vejo algumas falas da Silvana, acho que foi a última que falou agora. Silvana, foi muito bom te ouvir, porque, na verdade, ela nos remete a vários retratos, né? Há vários retratos ainda que comprovam a arquitetura do racismo estruturante. E do quanto eles formam também pessoas negras, né? E do quanto eles constituem pessoas negras que, às vezes, na verdade,
partem por um caminho da desconstrução do próprio racismo. E a grande preocupação nessa discussão, que eu vejo, é que, assim, por mais que a gente não tenha que ficar no vitimismo, que também não é uma linha que eu gosto de seguir, mas numa linha do enfrentamento e da discussão e da ocupação de lugares, eu acho que nesta a gente precisa permanecer e construí-la, e muito bem arquitetada também, caso contrário a gente não vai conseguir, é, de fato, nunca esquecer daquele projeto de miscigenação que foi construído, de embranquecimento, de eugenia. Esse projeto de miscigenação, que foi, na verdade, proposto, onde as misturas de raças se deu num formato romantizado, lindo e maravilhoso, não foi assim. E isso constituía mais uma tarefa, mais uma obra da arquitetura racista para o nosso país. Então, se a gente faz essa leitura, né, de Oliveira Viana, que tratou isso como, na verdade, sendo algo comum, onde, na verdade, essa miscigenação, ou literalmente o embranquecimento, a eugenia como algo dado e naturalizado, a gente, na verdade, continua e vai continuar utilizando o termo mulatinha, né, o termo moreninha, e vai continuar ouvindo esses termos, acreditando, na verdade, que eles não têm nenhum peso, quando, na verdade, estrategicamente, para desconstruir isso, é importante que se diga, por mais que a gente receba isso com um sorriso, é muito importante que se diga que há um erro, né? Que, na verdade, não se deve fazer assim, por mais tranquilidade que se tenha para dizer isso ao outro. É importante, na verdade, negar este lugar. Este lugar que, na verdade, nos tentam colocar e que tentaram nos cristalizar. Eu queria voltar muito nesse ponto, porque, na verdade, eu acho que ele é um dos pontos históricos que remetem para uma educação antirracista. E aí é a pergunta, o que fazer, né? Como fazer? Eu acho que, enquanto acadêmicos, eu tive uma das minhas primeiras conversas iniciais com a Cris, foi muito do meu incômodo, inclusive muito focado na educação física. Porque ali estava o estudo do corpo biológico, né? O estudo do corpo biológico, que se a gente volta historicamente, lá, inclusive, naquela Vênus negra, né? Aquela mulher que foi levada para a França para ser estudada, o seu crânio, o seu traseiro, os seus lábios, para dizer, na verdade, que ela era muito mais próxima de um macaco do que de uma mulher negra. Então, esse estudo do corpo biológico, onde, na verdade, o fenótipo atrelado às características físicas é que dá a condição de quem é branco e de quem é negro, é que, na verdade, foi colocando essa raça como inferior. Então, esse estudo do corpo e do biológico na parte acadêmica, ele é crucial nas nossas pesquisas para que a gente, na verdade, sempre nos pautemos. Olha, se eu estou fazendo uma pesquisa em que envolva sujeitos, é preciso demarcar que sujeitos são esses. E é preciso demarcar não só socialmente, qual é a cor da pele desses sujeitos. Por quê? Porque a luta hoje é pela diferença e não pela igualdade. O que se luta hoje, o que se prega hoje, inclusive no primeiro vídeo, Porta dos Fundos, isso é muito claro, porque ele fala assim, somos todos iguais, a gente busca uma igualdade racial, e quando, na verdade, a luta é o oposto, a gente luta pela diferença, e que nessa diferença seja respeitada. E aí, diante disso, para construir esse respeito dessa diferença, é preciso conhecer esse outro. E aí, nada melhor do que nós, pesquisadores, nos debruçarmos, né, diante da história desse povo também, ou minimamente, a cada pesquisa que fizermos, a cada artigo que escrevermos, que a gente consiga descrever essa diferença dos sujeitos, né? Porque a partir daí, quando a gente demarcar a diferença desses sujeitos, a gente vai ter que pesquisar um pouco mais. E aí é um exercício para todos nós, inclusive até para entender o que é ser negro na Argentina, o que é ser negro em Buenos Aires, o que é ser negro no Brasil. E aí, em termos de Brasil, o que é ser negro no sul do Brasil, o que é ser negro aqui em Minas Gerais, né, que é muito diferente também. E aí eu costumo dizer, são várias negritudes, com vários processos e construções sociais. Neuza Santos, ela escreveu um livro que se chamava Tornar-se Negro. E é isso. Nós vamos nos tornando negro com o passar do tempo. A minha construção da negritude, ela não se deu no meu nascimento, né? Ela se deu, na verdade, numa construção social dessa negritude, que foi me mostrando, inclusive, olha, se você se assumir negro, tem essas e essas e essas dificuldades que você vai passar. Ou seja, não é tão simples mesmo, não. Se identificar neste lugar, construir essa identidade.
mas enquanto educadores é uma função nossa, enquanto professores que somos, ir construindo essa identidade, né? Uma pesquisa me marcou muito, inclusive uma pesquisa da nossa casa, né, da UFMG, de professoras dos anos da educação infantil, berçário, que narraram, né, que tinham, de fato, dificuldade em tocar, dar colo para as crianças negras. E o processo educacional começa aí, né? Se essa ausência de afeto, de proximidade, existe a partir desses anos iniciais, do berçário, ou seja, as meninas, os bebês negros eram menos acariciados e recebiam menos colo, e isso como a narrativa das próprias professoras desse berçário, e com muita tranquilidade dizer isso, nos mostra o gráfico que temos hoje, enquanto direito a essa educação, né? Enquanto aplicabilidade da Lei 10.639, que é o estudo da história da África, dos afro-brasileiros, da diáspora, né, nos nossos currículos. Se a gente, na verdade, não coloca isso em prática, esse sentimento e essa naturalização de afastamento desses corpos negros, elas vão se dando, né? Elas vão se dando. E aí, Cris, tem hora que eu acho que não é tão velado mais, sabe? Eu acho que ele está bem escancarado nos últimos anos. Porque o movimento negro começou a nomear, né? A dar nome àquilo que ele sentia enquanto racismo. Até então, de fato, talvez ele fosse mais velado, mas atualmente ele já é um pouco mais escancarado, porque tem muitos termos que já são publicizados, né? De que são termos e gestos e ações que nos ferem muito. Mas ainda assim, em alguma medida, algumas pessoas ainda continuam repetindo isso. Mas não há que se desistir. Eu acho que aí o pensar positivo não há que se desistir. A pegada inicial é minimamente nos incomodarmos para fazer diferente, na verdade. Valeu. Yara, obrigada. Te escutar, né, sempre mexe demais, e quem está na educação fica mexido mesmo, não tem jeito, porque esse tema toca a gente o tempo todo. E agora a nossa última inscrita é a Kelly. Com você, querida. Difícil essa tarefinha depois de falar da Yara, Senhor da Glória. Encara. Nossa, mãe do céu, tô tremendo. Deixa eu dizer para vocês, pode ser que trave, minha internet aqui esses últimos dias não tá legal. Mas, mais uma vez, feliz por estar aqui, viu? Neste grupo maravilhoso, conduzido pela Cris, pela B. É um espaço de encontro realmente muito interessante. E aí eu me senti provocada pela fala da Cris, quando ela diz de pensarmos do nosso lugar. A Cris citou as madeixas loiras, e a Yara também me instiga quando ela fala para a gente sulear. E esse exercício eu tenho percebido que tem provocado muitos grupos de estudos, ou eu não sei se é porque, pelo meu lugar de pesquisa, talvez eu esteja aproximando desse sulear, e tenho me sentido muito provocada. E aí eu gostaria de ser bem sucinta mesmo, porque a fala da Yara foi muito tocante, mas assim, dizer da nossa responsabilidade, cada um de nós que estamos nesses grupos, nos nossos ambientes de trabalho, de pesquisa, nas nossas escolas, nas universidades, o que fazemos então, né, com todo esse conhecimento que chega para nós. Então, o exercício talvez seja esse mesmo, sulear, buscar outras epistemologias alternativas, para que a gente possa entender melhor esse nosso lugar, que, na verdade, tem uma fala do Frantz Fanon que me faz pensar muito, que é o seguinte: na relação entre colonizador e colonizado, não há um reconhecimento envolvido, quer dizer, nesse tempo todo nós estamos ouvindo e nos remetendo e nos subordinando a leituras que, de repente, não nos representam tão bem, né? Que, de repente, não nos diz da nossa realidade, verdadeiramente falando. E acredito muito nesse exercício de provocar essa educação intercultural nos diversos espaços de trabalho, nos nossos espaços
nas políticas públicas de lazer, quem está pensando nessas políticas, quem está dentro das escolas, das instituições, enfim, pensar mesmo como um projeto político, um projeto ético, epistêmico, de reconhecimento de saberes e conhecimentos que foram negados. Quando a Vaninha abre a fala dela e traz diversas bibliografias, que bibliografias são essas que, de repente, não aparecem para tantas pessoas, que outras se impõem, que não há reconhecimento? Então, vamos fazer chegar essas leituras, né? Vamos fazer chegar vivências práticas, corporais, que vão falar de uma necessidade de mudar as relações, essas relações que são estruturais, de condições, de dispositivos de poder, que mantêm uma desigualdade, que mantêm uma inferiorização, uma racialização, uma discriminação muito grande, e que vem sendo construída ao longo de todo esse processo. E que é difícil para a gente realmente encarar, e por vezes a gente se sente enfraquecido. Mas eu acredito muito que nós estamos num processo de redesenhar os nossos caminhos, sabia? E tem sido interessante para mim, nesses dias, para eu, nesses dias de pandemia, essas novas leituras, essas novas aproximações, porque, na verdade, elas vinham batendo a porta, mas ainda eu não tinha aprofundado, e esse tempo está sendo de aprofundamento. Então, para além das leituras, esse espaço de diálogo. Eu penso que a gente tem muita tarefinha para fazer, muito exercício mesmo de enfrentamento, mas eu acredito também que somos fortes. E a primeira questão já fica aberta, os nossos olhares, nós já voltamos os olhares, né? E é a partir desse reconhecimento de que é necessário uma resistência, é que nós vamos pensar em como enfrentar. É isso. Valeu, Kellen. Falas instigantes, né? Pois é, gente. Aproveitando aí para agradecer muito a presença de todos, né? Acho que esse é um tema, assim, muito relevante, urgente de ser cada vez mais colocado em debate, né? E eu vou passar a palavra para a Denise fechar, mas antes disso, queria recuperar algo que já foi dito aqui, mas que é uma fala que tem no vídeo do Porta dos Fundos, né, que fala o seguinte: quem não luta contra o racismo está lutando a favor dele. Então, eu acho que, no fundo, é isso que a gente está fazendo aqui. Já que a gente falou tanto, né, da presença disso no lazer, mas nós estamos enfrentando e conversando sobre várias questões que estão por trás disso, né, eu queria só queria ler um pedacinho da letra de uma música do Bob Marley, que é Free Like We Want to Be, traduzindo, seria livre como nós não seremos. É um pedacinho que diz assim, olha: agora eles dizem que nós somos livres para sermos pobres. Mas nós somos livres como queremos ser? Negros, nós somos livres como queremos ser? Não poder andar nas ruas tarde da noite sem medo de parasita. Todos têm uma certeza inata para viver. Quem nos deu motivo para lutar? Promovendo vibes negativas, quem nos ensinou sobre drogas e crime? Agora eles dizem que somos livres para matar, cometendo genocídio. Nós matamos livremente, cometendo genocídio. Homem, nós livres como queremos ser. Homem negro, nós livres como queremos ser. Me diga que nós somos livres como queremos ser. Você é livre como quer ser? Nós queremos ser livres. Livres como queremos ser. Então, é só com essa letrazinha aí que eu encerro a minha fala. Fecha aí, Denise. Obrigada a todos e todas. É isso. Depois de uma fala dessa, é só agradecer e dizer: estamos juntos na luta, porque essa luta é de todos nós. E convidar vocês para o próximo Cine Luce, que vai ser no dia 2 de julho, com o tema Mulheres, Desigualdades e Violência, outro tema também instigante, polêmico, necessário, e falar com vocês também que na próxima quarta-feira também temos dentro do Oric Online
essa mesma questão, sempre diferente, mas ligada à negritude com o professor Júnior, com o professor Gino. Então, gente, todos convidados para tudo. Boa noite, ótima discussão. Obrigada por estarem aqui. Beijo. Valeu, pessoal. Tchau, Helder, bom te ver. Tchau, querida. Obrigada, Helder, pela presença aí, todo mundo que está aqui. Dá para a gente ver as carinhas aí. Boa noite. Nossa, deixa eu desligar. Beijo, beijo, galerinha linda. Valeu, Kellen.